Atualmente, o avanço da globalização e a modernização dos meios de transporte fazem parecer que é possível alcançar qualquer parte do mundo com rapidez e facilidade. E, de fato, na maior parte das vezes, isso realmente é verdade. Mas acredite que nem sempre foi assim. Mesmo depois da invenção dos principais meios de locomoção que usamos hoje em dia, carros, trens, navios, aviões e submarinos. Houve uma época em que desbravar certas regiões em nome da ciência, da ampliação do comércio e do pioneirismo era muito, mas muito perigoso e difícil, para não dizer impossível. Por exemplo, até 1930 não havia sido possível chegar ao Polo Norte, apenas sobrevoar sobre ele. Nessa época, nós estávamos vivendo a era de ouro da física. Havíamos enfrentado uma primeira grande guerra mundial. Já havia presença humana em todos os continentes da Terra. Era de se supor que também teríamos chegado ao topo do mundo, não? Mas não foi isso que aconteceu, não. Devido às baixas temperaturas e o fato de não existir um continente no Polo Norte, apenas água e gelo, chegar até lá era bastante complicado. Sobretudo no inverno, quando as calotas polares podem chegar a quilômetros de espessura e extensão. Não havia navios capazes de enfrentar essas condições, pois qualquer casco construído na época iria ceder durante as colisões. E também não era possível chegar em uma aeronave, pois não havia pistas para efetuar pousos e decolagens. Então não era possível chegar pelo ar nem pela terra. Mas e se nós fôssemos por baixo d'água? Essa foi a ideia do explorador australiano Hubert Wilkins. Wilkins estudava pássaros, era geógrafo, piloto de aviões e serviu no regimento de comunicação da Primeira Guerra Mundial. Depois de cumprir suas obrigações militares, ele decidiu que iria dedicar sua vida à exploração, produzindo conhecimento científico para contribuir com o desenvolvimento da humanidade. E essa é a história que nós vamos contar para você no vídeo de hoje. Durante séculos, inúmeros exploradores tentaram conquistar o Ártico. E existem várias razões para isso. A primeira delas é científica, já que em um território inexplorado, há muito para conhecer. Hoje nós sabemos que o Polo Norte abriga ursos polares, algumas espécies de baleias, peixes, entre outros. Mas naquela época, no começo do século XX, nem era possível ter certeza que existiam formas de vida capazes de se adaptar às baixas temperaturas do extremo norte da Terra. Além disso, grande parte do clima do nosso planeta é influenciado pelo que acontece no Ártico, especialmente nas latitudes do norte. As correntes marinhas e massas de ar frio são capazes de alterar boa parte das estações. Por isso, seria de grande valia conseguir estabelecer estações meteorológicas no local. Assim, fazendeiros, comerciantes, companhias aéreas e os próprios governos poderiam se beneficiar ao saber quando começam ou terminam as chuvas, qual é o volume esperado para aquele ano. Enfim, havia fortes interesses econômicos e estratégicos também, já que conquistar o Polo Norte significaria a possibilidade de inaugurar uma rota oceânica que facilitaria o transporte de carga e pessoas pelo mundo. Também acreditava-se que era possível encontrar depósitos de ouro e platina no local, algo que aumentaria e muito as riquezas do país responsável pela administração da região. Desejo e motivos para explorar o Ártico havia de sobra. O problema estava em como tornar isso possível. Como dissemos, por não haver um continente ártico, uma faixa de terra que fica exposta durante o verão, como acontece na Antártida, por exemplo, só seria possível chegar pelo oceano ou pelo ar. Como os navios ainda não conseguiam transpor as barreiras do gelo e os aviões não tinham como pousar e decolar, a única alternativa era viajar sob o gelo, até um ponto em que seria possível perfurá-lo para submergir. Essa parece uma ideia moderna, afinal seria preciso conhecer veículos capazes de realizar esta manobra, como um submarino. Mas, na verdade, ela já existe há quase 400 anos. É isso mesmo. Em 1648, o bispo John Wilkes de Chester, antepassado de Hubert Wilkins,
publicou uma obra extraordinária intitulada Mathematical Magic, ou Magia Matemática. Nela, ele descreveu, por exemplo, uma espécie de carroça voadora, que poderia ser usada para conquistar a Lua. E é preciso lembrar que o telescópio havia acabado de ser inventado, e os físicos ainda estavam trabalhando para compor as fórmulas que descrevem a gravidade, o movimento. Mas para nós, o interessante é que havia um capítulo denominado Rumo à possibilidade de construir uma arca para navegações submarinas. As dificuldades e conveniências de tal engenhoca, onde ele trata sobre a viabilidade de construir um veículo capaz de superar as barreiras e perigos inerentes às viagens polares. É realmente incrível. Principalmente porque o primeiro submarino navegável foi desenvolvido e construído nesta mesma época, em 1620, pelo inventor holandês Cornelis de Brel, que fez uma adaptação em um barco para construir um protótipo movido à propulsão humana. No entanto, John Wilkes tratava especificamente sobre características que fariam com que fosse possível navegar sob condições extremas, algo que só foi possível em 1897, com a invenção do submarino Argonaut, feita pelo engenheiro mecânico e arquiteto naval Simon Lake, quase 250 anos depois. A embarcação tinha, entre outras coisas, um casco reforçado para suportar o impacto com gelo espesso. Uma estrutura com rodas semelhante aos patins para ajudar o veículo a deslizar com menos atrito. Guias e lemes mais resistentes e adaptados ao frio extremo. Meios aprimorados para facilitar as trocas gasosas, expelindo ar interno e capturando o ar externo para aumentar o tempo de submersão. Além de equipar torpedos e brocas especiais, capazes de perfurar ou demolir grandes quantidades de gelo quando necessário. É nesse momento que entra o protagonista da nossa história, Sir George Herbert Wilkins. Ele nasceu em 1888, na Austrália do Sul. Ele foi caçula de 13 filhos de um casal que trabalhava como pastores de ovelhas. Herbert Wilkins gostava muito de estudar, mas ele não conseguiu terminar o ciclo de educação formal por conta das condições climáticas de seu país naquela época. Toda a região foi afetada por uma seca sem precedentes. Os fazendeiros tiveram graves problemas com as colheitas, o que mergulhou o país numa onda de fome generalizada. Vários rebanhos morreram pela falta d'água. As queimadas devastaram os campos e muitos trabalhadores tiveram que ir às ruas para pedir esmolas, para tentar levar o sustento para suas casas. Algo realmente lastimável. Wilkins foi profundamente afetado por isso. Não apenas porque teve que deixar de estudar para ajudar os pais e os irmãos, mas porque se sentia impotente diante dessa situação. Ele queria poder fazer algo a respeito, queria poder evitar, saber quando isso iria acontecer para prevenir as pessoas de antemão. Por isso, ele decidiu que sua vida seria dividida da seguinte forma. Nos 20 anos seguintes, ele iria viajar pelo mundo, por tantas regiões diferentes quantas fossem possíveis, especialmente nas áreas polares, para adquirir o máximo de conhecimento. Depois disso, ele iria passar outros 20 anos empregando o que havia aprendido, organizando redes de estações meteorológicas pelo mundo, escrevendo livros, ensinando pessoas. No fim das contas, podemos dizer que ele foi bem-sucedido, apesar das coisas não terem acontecido exatamente como ele havia previsto. Começando pelo fato de que sua expedição inicial foi adiada por conta da Primeira Guerra Mundial, onde ele serviu no regimento de comunicação, sendo nomeado fotógrafo oficial de guerra. Inclusive, em 1918, ele foi condecorado com a medalha Cruz Militar, por seus esforços em salvar soldados feridos no campo de batalha. Até hoje, ele permanece como o único fotógrafo oficial a receber uma honraria de combate como esta. Durante seu período no Exército, ele também aprendeu a pilotar, conhecimento que ele usou para dar início às suas explorações depois do fim da guerra. Com isso, ele foi capaz de comandar a primeira missão que sobrevoou a região polar. Mas isso não era suficiente. Wilkins não embarcou nesta jornada apenas para ser um pioneiro. Ele queria fazer a diferença na vida das pessoas. Foi então que, em 1928, ele conheceu o comandante Sloan Duvenhauer
que era filho de John Davenhauer, conhecido por chefiar outras expedições ao Ártico, e parceiro de Simon Lake, um engenheiro mecânico que mencionamos anteriormente. Davenhauer havia se formado na Academia Naval e se juntou à Lake Torpedo Boat Company, empresa fundada por Simon Lake em 1912. Essa era a oportunidade perfeita. Wilkins estava diante das principais pessoas que poderiam ajudar a conquistar o seu objetivo. Um comandante experiente com um passado ligado ao Ártico e o dono da principal empresa de construção de submarinos no mundo, responsável, inclusive, por fornecer as embarcações da Marinha dos Estados Unidos. Juntos, eles discutiram o projeto, avaliaram os riscos e os benefícios e chegaram à conclusão de que realmente era possível, ainda que fosse extremamente difícil. O plano incluía sair da costa dos Estados Unidos, navegar pelo Atlântico até a Europa para buscar mais recursos e tripulantes e partir em direção ao Ártico, onde seria necessário navegar por quase 3.000 quilômetros sob o gelo até emergir na latitude de 90 graus, o Polo Norte. Só que um dos maiores problemas dessa expedição era o alto custo para patrociná-la. Todos estavam convencidos de que seria algo importante e revolucionário, mas nem todos estavam dispostos a apostar dinheiro nisso, especialmente em um momento de recessão entre guerras. Assim, o que ficou decidido em um primeiro momento foi que eles usariam o modelo de submarino Defender, uma pequena embarcação desenvolvida e construída pela empresa de Lake, que poderia ser adaptada para essa jornada. Mas ele era realmente pequeno, e Wilkins se preocupou com isso. Afinal, só caberia 10 pessoas a bordo, e eles tinham um longo caminho para percorrer. Assim, ele decidiu que iria atrás de outras possibilidades e patrocínios, já que expandir o tamanho da expedição, com certeza, iria deixá-la bem mais cara. A melhor opção que encontraram foi o 012, um submarino que também foi construído pela companhia de Lake, mas para fins militares, sendo vendido para a Marinha dos Estados Unidos e seus aliados. Como não era cidadão americano, Wilkins sequer poderia participar das negociações. Por isso, elas foram encabeçadas por Lake Davenhauer. Por fim, eles conseguiram um acordo. O governo americano não vendeu a embarcação, mas permitiu que Wilkins a utilizasse sob algumas condições. Primeiro, todos os armamentos deveriam ser retirados, criando uma versão civil do submarino. Segundo, a concessão duraria 5 anos. Depois disso, o veículo deveria ser destruído para evitar que fosse utilizado com outros projetos. O 012 era bem mais robusto que o Defender. Ele era maior, mais rápido, tinha 2 hélices independentes, podia passar mais tempo submerso e abrigava 20 pessoas. Agora só era necessário fazer as adaptações e partir para a aventura. Mas como vocês devem imaginar, não era tão simples assim. O problema aqui, novamente, era financeiro. Mexer em uma embarcação como essa iria custar muito mais. Por isso, Wilkins precisava correr contra o tempo para arrecadar fundos, antes que seus parceiros desistissem da empreitada e o prazo de concessão do governo americano chegasse ao fim. Hubert Wilkins escreveu um livro contando a importância dessa exploração e começou a vendê-lo depois das palestras que dava em universidades. Ele conseguiu juntar um bom dinheiro. Com isso, cerca de $25 mil, algo equivalente a quase $500 mil, quando corrigimos a inflação para os dias de hoje. No entanto, ele precisava de muito mais do que isso. O Instituto Oceanográfico Woods Hole, uma organização de pesquisa marinha sem fins lucrativos, contribuiu com outros $35 mil. Lincoln Ellsworth, um magnata que também era explorador polar, contribuiu com mais $90 mil, sendo que 20 destes foram fornecidos por meio de um empréstimo. Além disso, Wilkins cedeu os direitos sobre a divulgação da expedição para um dos líderes do ramo midiático da época, William Randolph Hearst, que pagou cerca de $61 mil pela exclusividade da matéria. Ao todo, Wilkins conseguiu arrecadar $211 mil, sendo que 200 mil foram usados apenas para fazer as adaptações necessárias para preparar o submarino. Entre as mudanças realizadas, podemos citar o reforço da proa,
que recebeu camadas extras para proteção, a instalação de um mastro desmontável, a criação de um compartimento de mergulho com câmara de descompressão, onde antes ficavam os mísseis, a adição de protetores nas luzes de proa, periscópio e hélices, a adição de perfuradores de gelo e brocas pneumáticas, entre outras. Entre as partes mais importantes estavam as câmaras de troca gasosa, que deveriam conter brocas capazes de perfurar até 30 metros de gelo para chegar à superfície. Assim, os motores a diesel poderiam ser ligados para recarregar as baterias e o ar dentro do submarino poderia ser reabastecido, pois o estoque de oxigênio era suficiente para apenas 5 dias de submersão. E a tripulação teria que passar meses lá dentro. Bom, a reforma durou cerca de 6 meses e ficou pronta em janeiro de 1931. Em março, Wilkins e sua esposa rebatizaram a embarcação de Nautilus, em homenagem ao submarino fictício do romancista Júlio Verne. A viagem teve início alguns meses depois, em 4 de junho de 1931. Wilkins e sua tripulação navegaram pelo rio Hudson até Yonkers, chegando finalmente em New London, Connecticut. Lá foram realizados alguns testes adicionais e o submarino partiu para a Inglaterra, onde seriam instalados outros dispositivos para a realização das pesquisas científicas. No entanto, no dia 13 de junho, quando já estavam no meio do Oceano Atlântico, um cilindro no motor este-bordo quebrou. Wilkins tentou continuar a viagem, até para testar os limites do submarino. Mas no dia seguinte, o motor adicional também apresentou falhas, deixando a embarcação à deriva. Ele precisou emitir uma mensagem de socorro e foi resgatado pelo USS Wyoming, que passava pelo local. Nesse momento, Wilkins percebeu que a estrutura do submarino, que já estava parada há bastante tempo, somadas às transformações feitas para suportar as condições do Ártico, haviam comprometido o desempenho, a segurança, o funcionamento da embarcação. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Novos reparos foram realizados, os equipamentos restantes foram instalados e o restante da tripulação embarcou em um ponto da Noruega. A expedição finalmente partiu para o Ártico no dia 12 de agosto de 1931, estando mais de um mês atrasada em relação ao cronograma original. Bom, falando assim pode parecer pouco, mas em condições tão extremas tudo faz diferença. Nessa época, o verão já estava chegando ao fim e as grossas camadas de gelo estavam se formando novamente. No dia 19 de agosto, por exemplo, a equipe colidiu com um enorme bloco e, apesar de terem sobrevivido, vários equipamentos foram danificados. A tripulação prosseguiu por mais 3 dias até que todos os controles foram perdidos. Um marinheiro foi enviado para ver o que poderia ter acontecido e constatou que os lemes haviam se perdido, provavelmente por conta da colisão. Dessa forma, era impossível realizar manobras de descida e subida, algo essencial para o cumprimento da missão. Bom, a expedição já estava fadada ao fracasso. Mesmo assim, como estavam relativamente próximos, Wilkins resolveu fazer algumas medições e testes para que a viagem não fosse em vão. Eles mediram algumas correntes marítimas, notaram que havia água relativamente quente debaixo de algumas calotas, o que foi surpreendente na época, e coletaram amostras de alguns espécimes encontrados por lá. Mas a própria permanência no local já estava perigosa demais. No dia 29 de agosto, toda a comunicação foi perdida devido ao frio e à umidade. A embarcação ficou 6 dias sem contato externo, nem mesmo para pedir ajuda. Um tripulante conseguiu sair da embarcação para corrigir o problema, e eles finalmente puderam enviar um sinal de socorro. No dia 9 de setembro, eles foram resgatados e levados de volta para o continente. Apesar do aparente fracasso, Wilkins fez um relatório contando toda a sua experiência, apontando os pontos de fragilidade da missão e as descobertas que foram possíveis. Tudo isso foi usado como ponto de partida para missões posteriores. Aliás, a primeira delas deveria ter acontecido em 1946, mas foi adiada. Por quê? Por conta da Segunda Guerra Mundial. Foi apenas em 1958, 30 anos depois,
que os Estados Unidos conseguiram chegar ao Polo Norte através do oceano. E a façanha foi conquistada pelo SSN-571, um submarino nuclear que foi batizado de Nautilus, em homenagem a Hubert Wilkins. Ele morreu apenas 3 meses depois, como se estivesse esperando que o objetivo de sua vida pudesse ser cumprido por alguém, mesmo que ele não estivesse diretamente envolvido. Suas cinzas foram levadas e depositadas no Ártico no ano seguinte, e até hoje, nós somos beneficiados pelas descobertas que foram feitas por ele naquela época. E aí, gostaram de conhecer essa história? Deixa aí nos comentários.